Boa tarde, irmãos. Eu quero, sem demora, fazer a leitura que é a base da nossa reflexão nessa tarde. Livro de Tiago, capítulo de número 1, versos de 1 a 4. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam dispersas, saúde. Meus irmãos, tende por motivo de grande alegria quando passardes em várias provações, sabendo que a prova da vossa fé produz a perseverança. Tenha, porém, a perseverança a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. O início desse texto, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Apenas. Ele, diferentemente de Paulo, de alguns outros, ele não acrescenta ao desígnio de servo o título de apóstolo. Tiago, servo de Deus. E não há nenhuma presunção em Paulo, ou em Pedro, ou em qualquer outro que ao título de servo acrescenta o título de apóstolo, porque eles de fato foram chamados para isso, para serem apóstolos. Deus deu para eles esse ministério para prestar um serviço a Deus, em favor dos irmãos, em favor da igreja, em favor até mesmo dos gentios, como apóstolos. Tiago só pode escrever Tiago, servo de Deus. E se você não serve a seus irmãos no uso daquilo que é o dom que Deus te deu, você não serve a Deus. Eu gosto de enfatizar isso porque a gente gosta muito de dizer que servimos a Deus. A pergunta é, você serve seus irmãos? Porque quem não serve os irmãos, quem não serve o próximo, não serve a Deus. Tiago vai se autodenominar apenas servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, não tem um outro título para acrescentar. E tudo bem que falte algum título para você. Basta mesmo ao discípulo ser servo. Basta o discípulo ser como seu Senhor, e o nosso Senhor serviu. Títulos e honra não nos fazem falta, porque servir a Deus e aos irmãos é um privilégio. Tiago, servo, nisto está o seu privilégio, servir. Não lhe faz falta ser apóstolo ou outra coisa. Qualquer cristão, qualquer pessoa convertida é e deve se tornar um servo, basta ser um servo, irmãos. Existe uma humildade nesse título que ele utiliza de servo, porque o servo é um escravo, como os irmãos sabem. O servo é um escravo. Existe uma humildade em ser um escravo. Mas também existe uma honra ao nós considerarmos e lembrarmos de quem nós somos escravos, de quem nós somos servos. Nós somos servos de Deus e do Senhor Jesus Cristo. De Deus e do Senhor Jesus Cristo. A sublimidade de Deus, como Deus é altíssimo, como Deus é único, como Deus é digno de honra, como Deus é exaltado, como Deus merece toda a honra, todo louvor, toda a glória. Quem somos nós que ele viesse a nos fazer servos dele? Nós não merecemos ser escravos dele. Há muito privilégio, há muita honra envolvida em servir ao Deus Altíssimo que não precisa de nada. E há muita honra em servir ao irmão. Há muita honra em servir ao próximo. Há muita honra em servir qualquer pessoa, indistintamente. Porque qualquer ser humano que você encontrar circulando no globo da Terra, ali está, ainda que marcado pela queda, ainda que trazendo as consequências da força do pecado na sua vida,
ali está ainda a imagem de Deus. Ali está ali uma obra das mãos do Senhor. E servir a Deus é servir aos irmãos. Lembre-se de Marcos 10:45. Porque o Filho do Homem, Deus, esse Deus que eu descrevi, altíssimo, sublime, exaltado, digno, Deus, na pessoa do seu Filho, não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Então a lógica, a obviedade é essa, que se nem mesmo Deus veio para ser servido, você e eu não estamos aqui para ser servidos, nós estamos aqui para servir também. Para que na frente do seu nome se escreva servo, Alessandro, servo, Rosana, servo, Ailton, servo, Catarina, servo, Gabriel, servo, David, servo, Daniele, servo, Camille, servo. E eu poderia citar o nome de todos vocês. E na frente do nome vem essa palavrinha importante, servo. Tem que ter essa palavra na frente do nosso nome. Servo é o nosso sobrenome. Servo é o nosso sobrenome. A nossa identidade nessa vida tem que ser essa. Nós tendemos a lembrar primeiro não as coisas que são mais importantes, mas nós lembramos primeiro as coisas que são mais importantes para nós, que têm mais significado para nós. Por isso que logo após Tiago dar o seu nome, porque ele teria que começar a carta dizendo quem escrevia, a primeira coisa que ele lembra é Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. É a coisa mais importante para ele, vem primeiro, porque para ele o desígnio dele é servir. E aí a primeira coisa que nós devemos lembrar, que é aquilo que deve vir após o nosso nome, que é que nós somos servos, se torna a primeira coisa que nós esquecemos. Aquilo que deveríamos lembrar primeiro, que é o início da nossa carta de vida, se torna a coisa que nós esquecemos, ou que nem aparece na carta da nossa vida. Porque nós pensamos e sabemos de cor o que nós esperamos do outro. Se eu te dar uma folha em branco, o que você espera do outro? Você preenche ela toda. O que você espera de Deus? Você preenche ela toda. Como você gostaria de ser tratado? Você preenche ela toda. Mas tudo isso é secundário. O mais importante é você aprender a servir a Deus e a servir ao próximo. O que você espera dos outros? Quais as suas expectativas para com Deus? Como você gostaria de ser tratado? Tudo isso aí é secundário, irmão. Tudo é secundário. A primeira coisa é você se lembrar, independente do que aconteça, independente de como você seja tratado, independente de qualquer mérito que você venha a possuir diante dos outros, mas não diante de Deus, independente de tudo, você é um servo. Você é um servo. Ou não é nada mais. Ou não é nada mais. Se você for tudo, mas não for um servo, você não é nada. E aí eu pergunto, por que em meio a essa pandemia e as consequências dela, a sua vida tenha sido, num certo sentido, preservada, guardada? Por que você tem sido poupado nessa pandemia? Por que você e eu não fizemos ainda estatísticas? Por que a gente não estava na conta dos 3.600 de ontem, ou dos 3.300 de anteontem, ou dos 3.000 de 3 dias atrás, ou do primeiro lá no começo? Por que a nossa vida não está lá? Não estamos enfileirados lá ainda? Por que Deus tem nos poupado? Deus tem nos poupado para servir aos outros em meio à pandemia. Você não está lá naquelas estatísticas, não é porque você é menos pecador que os outros. Imagina, tem gente muito mais santa lá que já conta nas estatísticas, muito melhor que eu. Muito melhor que eu como pai, como
como cidadão, como pastor, como crente em Cristo, eu não tenho dúvida que lá tem gente melhor que eu, que Deus já levou. Que você não está lá nas estatísticas não é porque você merece mais. Que você não está lá nas estatísticas ainda porque Deus conta com o seu serviço aos homens e a Ele em meio à pandemia. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, escrevendo a um grupo de irmãos que estavam passando por várias provações. Então você tem sido a sua vida poupada não por mérito, mas por propósito, para que você sirva as pessoas. Sirva com silêncio, às vezes, do lado apenas silencioso. Sirva com orações, sirva com gesto, sirva com cuidados, usando a máscara, mantendo o distanciamento, fazendo asepsia, não indo na casa de alguém, não deixando alguém vir na sua para poupar a pessoa, servindo, poupando o outro. Algum de vocês fica carregando medo de não ser contaminado. É justo, mas carregue também o medo de não contaminar ninguém. Preserve o outro da sua presença por um tempo. Sirva com donativos, sirva com dinheiro, sirva com alimentos, sirva com palavras. Agora mesmo eu ouvi de manhã um programa de uma igreja que está servindo em meio à pandemia. Ela está servindo cesta básica e servindo devocionários em hospitais para médicos que estão na linha de combate. Uma igreja que é serva. E sirva com palavras também. Eu agora, nesse momento, estou servindo vocês com palavras. E aí eu tenho que fazer uma defesa ao ministério da palavra, às palavras, porque quando alguém está aflito, quando alguém está passando provações, e você diz alguma coisa, é muito comum a pessoa dizer assim, olha, é fácil para você falar, porque você não está passando o que eu passo. Observe bem, é fácil para você falar. Quando a pessoa diz isso, ela está dizendo em miúdos que palavras não resolvem nada. Se palavras não resolvem nada, vamos rasgar fora essa carta que Tiago escreveu. Se palavras não resolvem nada. Mas é assim que muitos aflitos amargurados ficam. É muito fácil falar, venha viver o que eu estou vivendo. Agora, quando você diz que é muito fácil falar, eu queria te lembrar que você pode machucar aquele que falou com você. Porque aquela pessoa que foi falar com você, talvez fez um grande esforço para vencer a sua timidez, vencer o constrangimento, para falar alguma coisa para você com o intuito de te ajudar. Você não sabe quanto ela se dedicou para preparar uma mensagem para você, algumas palavras que ela bem procurou escolher para tentar te ajudar. E se essa palavra foi por Deus enviada a você, e você diz, não, são só palavras, é fácil falar, é de Deus que você está desprezando, então eu queria que você revesse isso. As palavras que são endereçadas a nós, pode ser de grande valor, se são bons conselhos, podem ser palavras de um amigo, podem ser palavras de Deus, não digam, são só palavras, é fácil falar, não diga, porque Tiago, quando foi servir aos seus irmãos, ele escreveu uma carta, e numa carta você tem uma mensagem, você tem palavras, palavras ajudam. E interessante que você mesmo que despreza palavras, que diz assim, são só palavras, falar é fácil, falar é muito fácil. Quando alguém diz para você algo que é uma crítica, que é uma calúnia, que é uma blasfêmia, você não diz assim, é só palavras. Não importa, é só palavras. Aí você muda o discurso. Você fica ferido, você fica ofendido, você fica amargurado, porque você sabe que palavras não são só palavras. Palavras têm valor, palavras têm peso, palavras podem nos levantar. Palavras podem mudar a nossa visão, podem renovar o nosso entendimento, podem adestrar os nossos braços para a batalha.
para a peleja, podem tornar rápidas as nossas pernas para a corrida. Palavras têm valor. É claro que às vezes o momento demanda uma ação concreta, uma ajuda financeira, uma cesta básica, quando se pode um abraço. Mas não diga que palavras não são coisas concretas, que palavras são coisas concretas. Eu agora estou servindo os irmãos e tenho servido os irmãos há muitos dias. E desde os 15 anos que eu falo palavras, então não diga que são só palavras, é fácil falar. Quero lembrar aos irmãos o que está escrito em Isaías capítulo 50, verso 4. É uma profecia que se aplica ao Messias, mas também pode ser verdade na vida de cada um de nós. Olha só o que vai dizer. O Senhor me deu uma língua sábia, para que eu saiba dizer a seu tempo uma boa palavra ao que está cansado. O Senhor me deu uma língua sábia, para que eu saiba dizer a seu tempo uma boa palavra ao que está cansado. E você vem dizer que falar é fácil? Um dos ministérios que se cumpriu na vida de Jesus é que Deus deu ao seu Filho uma língua sábia. Ele sabia o que falar na hora de falar, e com o que ele falava, com aquela palavra, ele trazia força ao que está cansado. Não são só palavras. Romanos capítulo 15, verso 4, fala exatamente da palavra de Deus. Diz assim: porque tudo o que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então a palavra de Deus tem esse poder de trazer ao nosso coração paciência, trazer ao nosso coração consolação, e aí nós levantamos com esperança em meio à pandemia. E os irmãos destinatários dessa carta estavam passando por muitas provações. Você pode fazer um estudo da carta e marcando as dificuldades que eles estavam enfrentando. E Tiago serviu eles com uma carta. Tiago serviu eles com uma mensagem, com uma palavra. Tiago não fez cessar a aflição desses irmãos com oração. E Tiago orou e cessou a aflição. Não, Tiago enviou uma carta. Tiago transmitiu uma mensagem. Tiago também não teve uma dessas palavras proféticas. Eu ordeno em nome de Jesus que a aflição passe, que a dor vá embora, que toda angústia se desfaça. Em nome de Jesus Cristo eu ordeno. Não, Tiago não fez isso. Tiago levou uma palavra. Ele traz uma palavra para nós que não faz cessar a aflição, não faz cessar a aflição, mas muda a gente em meio à aflição, muda a nossa postura, o nosso olhar, a nossa perspectiva da aflição. Meus irmãos, tende por motivo de grande alegria o passardes por várias provações. Essa palavra dele muda a nossa perspectiva, de modo que a gente possa atravessar esse tempo com lágrima, mas também com alegria, com constrangimento, mas também com esperança. Muda a gente, não acaba a aflição continua, mas muda a gente, muda aquele que atravessa a aflição. Que nós devemos olhar a aflição de outro modo. Então a palavra tem essa renovação do nosso entendimento, é esse colírio para o nosso olhar, limpa o nosso olhar. A aflição não precisa ser a exterminadora de toda forma de alegria que nós tenhamos, mas ela pode ser antes um motivo de alegria. Tende por motivo de alegria o passar por várias provações. Mas por quê? Por quê? Que nós deveríamos se alegrar enquanto passamos por momentos de aflições.
Não que as aflições são boas, as aflições não são boas. As aflições em seu tempo serão todas exterminadas. No céu não haverá aflição. Aflição não é algo bom. Mas as aflições são produtivas. A tribulação produz. Porque Deus não usa a aflição para testar nossa fé. Deus não está verificando se você tem fé ou não tem fé em meio à aflição. Está fazendo um teste. Se você tem fé, sim, não tem fé, não. Assim como o ourives, na maior parte do tempo, ele não leva o ouro para a fornalha para verificar se aquilo é ouro. Não é isso que ele quer, é ouro. O que ele quer é purificar aquele ouro, fortalecer aquele ouro, tornar aquele ouro mais precioso. Entendeu? Não é para saber se é ouro, não é para saber, a aprovação não é para saber se a sua fé, se você tem fé. Deus sabe a sua fé, a minha fé, pequenininha, bem formada, madura, fraca. A aprovação é para fortalecer, para purificar a nossa fé. E o objetivo da aprovação, das dificuldades, Deus não intenta com as provações, com as dificuldades, nos destruir, mas edificar e fortalecer o nosso homem interior. Ainda que alguém padeça no seu corpo físico, por exemplo, com o Covid, nesse mesmo tempo que o corpo físico dele vai se debilitando, é possível que essa provação que está debilitando o corpo físico dele fortaleça a fé dele e faça ele crescer no seu homem interior. Por isso, tende motivos de grande alegria ao passardes por várias provações. São motivo de alegria, irmãos, as provações, quando nós olhamos lá em Gênesis, como Deus, para formar o homem, usou algo vil. Para formar o homem, Deus não buscou a prata, não buscou o ouro, não buscou o cobre, não buscou o berílio, não buscou a matéria-prima mais nobre. Para formar o homem, Deus buscou algo vil. De algo vil, de algo que nós pisamos em cima, de algo que não armazenamos em casa como tesouro, de algo que nós desprezamos, que é o barro. Barro não é bem visto nem na sola do chinelo em sala limpa. Barro não é algo que os homens correm para buscar. Olha, ali tem barro, vamos lá buscar, vamos ficar rico com barro. Não, barro é algo vil. Então Deus pega esse algo vil e faz aquilo que é a coroa da criação, que é o homem. E agora, novamente, Deus está formando o homem. Está formando o homem interior, o homem que é a sua imagem de Cristo, o homem que revela o caráter de Deus. Está formando o homem. Para formar esse homem, Deus não está usando algo nobre, Deus não está usando uma festa, Deus não está usando um tempo de prosperidade, Deus não está usando um tempo assim de alegrias assim indizíveis. Deus está usando um tempo de privação, de provação para formar o homem. Para formar o homem. É o que o texto diz para nós, para que o homem seja completo, maduro, para que o homem não tenha falta de coisa alguma. Deus está formando o homem ainda, irmãos. E usando algo vil, não o barro agora, mas provações, privações, limitações, doenças, deficiências físicas, debilidades, fraquezas, tudo isso que é vil. O nosso Deus é poderoso e usa tudo que é vil para formar o homem, a sua imagem e semelhança. São motivos de alegria, tende por motivo de grande alegria o passardes por várias provações. Porque quando você está passando a provação, você olha e não vê Deus trabalhando nas circunstâncias da sua vida, do lado de fora. As coisas do lado de fora tão difíceis mesmo. As coisas do lado de fora tão duras. As circunstâncias são constrangedoras. Do lado de fora eu não estou vendo Deus trabalhar. Mas aí eu sei que Deus está trabalhando em mim. Trabalhando em mim. Não nas circunstâncias, mas em mim mesmo. Nas provações Deus está trabalhando na pessoa, no ser. Completando ele, concedendo a ele perseverança, purificando a fé dele, trabalhando na pessoa, em você. E quer coisa mais significativa, mais nobre que essa, Deus trabalhando em mim mesmo,
a partir de mim. São motivo de grande alegria as provações, porque a provação produz perseverança. Eu sei que algumas Bíblias está paciência, mas a palavra melhor aqui é perseverança, porque a paciência é algo passivo, você suporta. Agora a perseverança é um movimento ativo. Você avança apesar das dificuldades. O perseverante, ele pega as dificuldades, as adversidades e transforma em glória e derrota elas. Ele não sofre elas, ele a derrota mesmo enquanto a sofre. E quando quando nós recebemos prova nas vidas e nós vamos vencendo essas provas, são para lutas maiores que Deus está nos preparando. Para lutas maiores, para servirmos melhor. Deus nos está preparando para isso. Tenho aqui 4 frases de meditação aí para você que está passando provações. Primeira delas em Provérbios 24:10. Diz assim: se você te mostrares fraco no dia da angústia, quão pequena é a tua força. Então, o dia da aprovação, o dia da angústia, o dia difícil é o dia que você tem que ser forte. Não é o dia que você tem que ser independente de Deus, não é o dia que você não tem que buscar ajuda dos irmãos, você tem que buscar ajuda, você tem que confessar suas fraquezas, você tem que ser dependente de Deus, mas no dia da angústia tem que se fazer forte. Tem que ser perseverante, tem que olhar para a aflição com esse olhar. Olhar para ela nos olhos como motivo de grande alegria, como testemunho do amor de Deus em trabalhar em você, em de transformar você em uma pessoa mais perseverante, mais completa. Na dificuldade você não vê nada do lado de fora, mas você deve saber, Deus está trabalhando em você. Um outro cita o seguinte: o seguidor de Cristo tem que esperar que as provas os impulsionem em seu caminho cristão. Um outro ainda diz: dar boas-vindas a cada sacudida que torna a suavidade, que torna a vida na terra menos suave. Porque cada obstáculo vencido é outro passo no caminho ascendente. Aconteça o que acontecer, aquele que se agarra nessa palavra, ainda que do lado de fora aconteça o que acontecer, o caminho do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Eu tenho 2 filhos. Gabriel, tem a Giovana. E o meu compromisso diante de Deus, o meu compromisso com eles, não é preparar o mundo para que eu possa enviar meu filho para ele. Não é adestrar as contingências da vida, tornar a vida no mundo, a vida no dia a dia, eu estou falando, algo fácil, retirar desse mundo que nós vivemos as angústias, as dores, as frustrações, para preparando o mundo enviar meu filho para lá. Não. O meu compromisso é preparar o meu filho para o mundo como ele é. Eu não vou conseguir consertar a vida. A vida é imperfeita mesmo, irmãos. A vida é imperfeita, sempre. A vida de todos os seres humanos é imperfeita. Ele é imperfeito, tem uma vida imperfeita. Nunca tudo está no seu devido lugar. Sempre tem uma área faltando alguma coisa. Não é arrumar a vida para os meus filhos. É preparar meus filhos para a vida. E aí o que Deus faz aqui é a mesma coisa. Deus não está acertando a vida, deixando a vida bela, colorida, maravilhosa para você. Não, Deus está trabalhando em você, te completando para lidar com a vida como ela é. O problema não é o que falta na vida. O problema é o que falta em você. O que falta em mim. Não há deficiências na vida, irmãos, de certo modo. Há deficiências em nós para levar a vida como a vida é. Por isso que lá naqueles primeiros versículos,
Tiago diz, olha, está trabalhando em vocês para desenvolver em vocês perseverança, paciência, para que vocês sejam pessoas completas, maduras, para que não falte coisa alguma em vocês, porque se vocês forem completos, bem resolvidos, maduros, vocês conseguem lidar com todas as provações. Vocês não estão lidando bem com as provações porque o problema maior está naquilo que falta em vocês. E nesse momento Deus está trabalhando em vocês, para que em vocês não falte mais alguma. Deus está preparando seus filhos para o mundo, para a vida como ela é. E a questão primordial, para a gente encerrar, a questão primordial não é a pandemia. Não é a questão primordial, não é a pandemia. Não é a aflição que vem primeiro. É o entendimento de quem eu tenho que ser em meio à aflição. Tiago, servo de Deus, ele não começa falando das aflições, ele começa falando de quem ele é. Quem você é vem primeiro que a pandemia. Você tem que resgatar a sua identidade. A sua identidade é ser um servo de Deus em meio à pandemia. Não é esperar a pandemia passar, é resgatar a sua identidade. Você perdeu sua identidade, você esqueceu de quem você é. Você é um servo de Deus. Porque a aflição, a provação, embora produza em nós muitas coisas boas, pode ser um potencializador da nossa vida espiritual, também carrega esse potencial de fazer nós esquecermos quem nós somos. E esquecer o que Deus espera de nós. E aí, em meio à aflição, a gente esquece quem nós somos, o que Deus espera de nós, e faz-nos concentrar apenas na vida que gostaríamos de ter. Porque você está aflito, você pensa na vida que você gostaria de ter, nos amigos que você não tem e gostaria de ter, no que você espera de Deus, o tratamento que você não tem recebido. Você está se concentrado nessas coisas, não é verdade? Quando você tem que recuperar a coisa primordial, que independente dos amigos que você tem, da vida que você tem, do que você espera de Deus ou não, o que Deus espera de nós é que nós sejamos servos de Deus em meio à pandemia. Eu estou um pouco frasista hoje, já citei 1, 2, 3 frases, tem uma de Salomão, tem uma de um autor anônimo, tem mais outra também de um autor anônimo, hoje ouvindo uma música, e que eu já tinha ouvido muitas vezes, um certo trechinho me chamou a atenção, onde o cantor diz assim: a lição nós sabemos de cor, só nos resta aprender. A lição nós sabemos de cor, só nos resta aprender. Nós, eu e você, estamos cansados de dizer, somos servos de Deus, mas às vezes é só palavra vazia. A gente já sabe a lição de cor, mas tem que aprender agora em meio à pandemia a servir. Como aquela igreja serviu com cesta, serviu com um devocionário, Tiago serviu na pandemia com uma carta. Eu estou servindo hoje aqui com essa mensagem que eu espero que renove o seu entendimento e te levante no seu ânimo, a menos que você diga que é só palavras, aí eu não posso fazer nada. Eu vou continuar trazendo palavras e que Deus possa abençoar os irmãos. Vamos aguardar aí notícias da possibilidade ou não de fazermos reuniões. Enquanto nesse momento difícil nós pedimos a Deus que Ele nos ajude a não desprezar as provações, que elas produzam em nós pessoas melhores, mais completas, menos carentes, sem necessitar de coisa alguma, para que o mundo tenha uma igreja melhor. Deus abençoe. Amém.